você, eu tenho uma porta que Deus me abriu para de vez em quando usar o jornal da cidade. Então ali eu estou investindo no reino, porque às vezes um artigo meu pode causar uma certa indignação e incômodo a quem não está com os olhos do reino, os ouvidos do reino. Mas quem está, muitas vezes se fortalece, confirma. Outra porta, o jornal Cidade Gospel, que é um jornal interdenominacional, mas é uma forma de invadir as igrejas com o pensamento do reino. Você pode fazer isso na faculdade, no trabalho, com a vizinhança. O reino de Deus é a atuação de Deus em nós, na dinâmica da vida, para que o mundo saiba que existe um rei que quer governar, e esse rei se chama o Senhor Jesus, e governar assim a vida de todas as pessoas. Então a dinâmica do nosso ano, meus irmãos, amplia muito. Então, até para que você se sinta um pouco maior do que apenas ser batista. Nós somos agentes de um reino, e isso alegra muito o meu coração. O texto que veio ao meu coração e à minha mente para compartilhar com os irmãos hoje é Mateus 6, de 19 a 24. Mateus 6, 19 a 24. Para nós nos situarmos no texto, você que não tem muita prática com Bíblia, acompanhe comigo para que você compreenda. No capítulo 5, nós vamos chegar no nosso texto, mas assim, no capítulo 5, versículo 1, começa uma mensagem. Qual é a cena? Jesus sentado no monte, falando aos seus discípulos. Então esse texto, essa mensagem foi uma pregação de um pastor a uma igreja. E Jesus começa a sua pregação falando sobre as bem-aventuranças. Grave isso, porque depois na leitura de alguns outros textos, como preguei na quarta-feira, faz sentido. Jesus começa e a sua fala aos discípulos, quando diz no versículo 1 do capítulo 5, que Jesus, vendo as multidões, sobe ao monte, ele se assenta e se aproximam os discípulos. Aí Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças. Jesus fala aos discípulos de que eles eram o sal da terra e luz do mundo. Jesus fala sobre a lei, que ele veio para cumprir a lei. Depois Jesus fala sobre homicídio. Vocês lembram do menino essa semana? 90 anos de detenção. Aí esse texto, ele é para o crente, para o discípulo de Jesus. Se a sociedade passa a servir o reino de Deus, a sociedade ganha um outro referencial, que aqui fala sobre homicídio. É evitar o homicídio. Antes de fazer a besteira, aqui tem uma orientação muito boa. Acho que tem muito irmão que não mata irmão por causa disso, né? Se controla. Fala sobre adultério. A sociedade tem uma perspectiva sobre a questão da sexualidade e das relações sexuais. Aqui tem uma palavra à igreja, aos discípulos. Talvez se os crentes lessem um pouco mais isso, evitassem alguns problemas na vida. Depois fala sobre os juramentos. Tudo é mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus não tinha só 3 pontos não, tá, irmão? Jesus falava logo um monte de coisa. Depois ele fala sobre ódio e amor, sentimentos ambivalentes. Amar inimigo, orar pelo inimigo, isso é para crente. O incrédulo não precisa te amar, mas você tem que amar o incrédulo. Isso é importante a gente saber. O incrédulo não precisa fazer o bem para você, mas você precisa fazer o bem para ele. É o nosso desafio. Jesus continua o Sermão do Monte no capítulo 6. Aí ele vai falar sobre ostentação. Depois ele fala sobre esmolas. Aí ele fala sobre oração. Quando ele fala também sobre jejum, ele fala sobre a oração do Pai Nosso. Nesta sequência está o texto que nós vamos ler.
Jesus falando aos discípulos assim, versículo 19 do capítulo 6. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem o consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Aí Jesus termina esta parte do pensamento dizendo, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, nós temos aqui, nesse texto, alguns desafios do reino. E para entender os desafios do reino, nós vamos analisar 3 contrastes que o texto apresenta em relação ao reino dos homens. Irmão Eduardo, me dê um pouco de retorno, por favor. Nós temos aqui alguns contrastes de 2 reinos. Para nós entendermos a fala de Jesus, ele vai conversando com os discípulos e apresentando esta dinâmica do que nós não devemos fazer, sinalizando algumas coisas que seriam normais para nós enquanto seres humanos.